Fala, meus amigos, chegamos aqui no PES Mod Sul-Americano, aqui modo carreira com o Corinthians. Então vamos para a 15ª rodada do Brasileirão, né? Rodada a qual teremos Santos e Burley, Chapecoense e Fortaleza, Botafogo do Rio de Janeiro, né? Botafogo de São Paulo contra o Botafogo do Rio de Janeiro, Atlético Goianiense e Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense, Ponte Preta e Vasco, Coritiba e CSA, Vitória e São Paulo, Ceará e Flamengo. Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, nosso adversário que é o Fluminense, que é o 14º colocado com 13 pontos. Aí o Flu tem no Campeonato Brasileiro ainda. Chega de enrolação, né? Vamos lá pro jogo. Então, o Corinthians, que é o mesmo time contra o CSA, né? Vai mexer alguma coisa? Não vai mexer. Não vai mexer o Corinthians, né? Então, partiu pro jogo. Não vou aumentar o volume, então bora aí para Corinthians e CSA. O Corinthians que joga de branco, CSA que Corinthians e Fluminense. O Corinthians que joga de branco, o Fluminense que joga com seu uniforme tradicional, né? As cores tricolores. Então parte pro jogo. Neoquímica Arena, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vem Corinthians e vem Fluminense. O Corinthians que joga na formação 4-3-3. Vamos ver qual a formação do Fluminense. A formação do Fluminense aí. Aí, ó. O Fluminense vem na formação 3-5-2, né? Então, autoriza o árbitro. Saída é nossa, saída do Corinthians. Chove muito em Itaquera. Arena do Corinthians. Ganhando de boa em Leonatel. Tocou Mauro Bocelli. Era pro Bocelli. Tá bem, Gil, ganhando uma boa. João tocou Leonatel, limpou o primeiro, tocou Bocelli, arriscou o chute, defendeu o Muriel. Se não me engano, é o Muriel, que é o goleiro do Fluminense. Vamos ver. Muriel Becker, irmão do Alisson Becker. Vamos lá. Bruno Mendes vai cruzar essa bola lá dentro. Olha, a bola chegava lá dentro, mas não consegue cabecear o jogador do Corinthians. Ela fica aqui com o Fred. Ganhando uma boa o Guilherme Arana, mas arremesso lateral para o Fluminense. Vamos ver. O Fluminense, Diogo Vicente. Corinthians tocando na saída de bola. Bruno Mendes. Ederson. Erra o passe. Corinthians. Não era hora de errar. Também Fred. Perde para o Bruno Mendes. Toque no Neymar. Guilherme Arana. Perde ali o Guilherme Arana. Não era hora de perder. Olha onde o Fagner tá. Tocou Ney. Riscou o chute. Mauro Bocelli vai riscar sozinho. Lá vem Bocelli. Pode pintar o gol do Corinthians. É gol. Gol do Corinthians pra cima do Fluminense. Desencanta o Bocelli de novo. Chega o segundo gol dele, né? O jogo contra o CSA ele fez gol. E agora contra o Fluminense ele faz mais um gol aí, o Mauro Bocelli. 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Já tá rolando bola aí pro Campeonato Brasileiro. O Corinthians já chega a fazer o primeiro. E pode pintar o segundo do Corinthians. Leonatel arriscou o chute e é gol. Gol do Corinthians. De Leonatel. Segundo jogo dele já. E o segundo gol dele também com o Corinthians. Vai se despedindo o Leonatel e o Mauro Bocelli. Vão se despedindo, né, os dois jogadores aí. Que não ficarão após a janela de transferência. Né? Corinthians que já tem 2 contra o Fluminense. Neymar chutou em cima do jogador do Fluminense. Olha a bola, Leonatel ganhando uma boa. Erra o passe. Voltou Neymar. Toque no Leonatel. Leonatel voltou. Mauro Bocelli. Posição de impedimento. Campeonato Brasileiro é bem corrido. Dedé, jogador do Fluminense. Olha o Luiz Henrique. Uma boa. Angel Romero.
Olha o Corinthians, volta, João. Tocou no Léo Natel, vai ficar aquele com ele. Ele ganha do Dedé. Tocou do Léo Natel agora no Neymar, lá vem o Corinthians. Vem o Corinthians voltando, olha o Léo Natel, chegando para mais um. Os dois zagueiros do Fluminense se atrapalharam. E o Corinthians aproveita e faz o terceiro gol. O Léo Natel, terceiro gol do Corinthians. Os dois zagueiros do Fluminense se atrapalharam e o Muriel também. Poderia ter pegado, mas não quis. Esperou. E o Corinthians já tem 3. Vai acabar o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. 3 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Torcedor do Fluminense em peso na arena. O Corinthians vai ganhando, vai chegando a 45 pontos. E o Flamengo está ganhando o Ceará por 1-0. Então vamos lá para o segundo tempo. Mexe o Fluminense, sai, entra Felipe Cardoso e sai Luiz Henrique. Só não mexe o Corinthians para o segundo tempo aí. Diego Vicente, Felipe Cardoso, que acabou de entrar, Guilherme Arana, chega para interceptar. Mauro Bocelli, tocou no Neymar. Vem Neymar, tá devagar. Tá devagar, o Neymar arriscou o chute. Muriel defendeu esse. Vai ficar aqui com o Fluminense. A bola não saiu. O Fluminense tentando alguma coisa pra cima do Corinthians. Tá, 3-0, vai tentar o quê? Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode, mas a bola fica aqui com o Muriel. Tudo pode aí, mas enfim, o Corinthians tá muito bem, tá mais fechado do que o Fluminense. Leonatel, erra o passe. Erra o passe não, ele perdeu. Diferente de errar. Frazan, também a equipe do Fluminense. Jogando em pé, Diogo Vicente. Frazan, olha a bola enfiada, olha o Corinthians tomando o primeiro gol. Vai pra fora. Jesus Barcos e sai e entra Andrei, jogador do Fluminense. E cara, o que foi isso? Meu dedo falhou aqui. Fagner. Minha voz também já era. Donatel. Bocelli deixou escapar. Ganso. Caio Paulista. Fagner de novo. Olha a bola. Volta do Neymar. Andrei ganhou numa boa. Corinthians no primeiro tempo não voltou. Corinthians do primeiro tempo não voltou. Olha a bola no Ederson. Voltando atrás. Olha o Neymar. Olha o gol. É o quarto gol do Corinthians. Léo Natel para o Ederson. Ederson volta e o Neymar aproveita, faz o quarto gol do Corinthians. Neymar que também está de saída do timão aí, né? Então, Corinthians vai vencendo o Fluminense por 4-0. Substituição já correu. Fred já pulou na bola. Caio Paulista, lá vem Andrei. Dodin. Vem Guilherme Arana, Andrei de novo. Fecha o Corinthians. E escanteio pro Fluminense. E minha voz tá indo pro saco, né? Cássio fica com a bola. Corinthians vai segurando o Fluminense. Vai ganhando do Fluminense por 4-0. Vitória do Corinthians. Vitória boa, tranquila. Ganso perdeu a bola. Léo Natel caiu no chão. Léo Natel faz a falta. Vamos embora, Corinthians, Digão. 2 minutos de acréscimo, o juiz deu. Vai acabando o jogo. Corinthians vai vencendo e acabou. Quando o Corinthians vinha pro ataque com Mauro Bocelli, acaba o juiz e é fim de papo. Vitória do Corinthians contra o Fluminense. Que jogo, hein? 4-0 pro Corinthians. Vamos mostrar o seguinte, pessoal. Pera aí, já volta aí. Voltei então, pessoal, aí. Minha voz está meio ruim já, né? Não sei porquê. Mas enfim. Ó, o Davô está de volta, né? O Davô está de volta, né? Se recuperou de lesão, mas ainda se recupera, então ele não vai poder voltar ainda pro jogo, né? Mas vamos já mexer no Corinthians. Colocar aqui Chico no lugar de Guilherme Arana, botando
para dar jogo também. O Gil sai um pouco, Bruno Mendes vem Danilo Avelar, vamos ver como o Corinthians vai. Lucas Piton, não, vou colocar William também tá embaixo no Corinthians, então não é o Grêmio, não vamos perder pro Grêmio não, né? Enfim, vamos passar então a 15ª rodada, como terminou. Foi mal, gente. O Burley venceu por 1-0 o Santos. O Fortaleza ganhou da Chapecoense por 4-1. O Botafogo de São Paulo, perdão. O Botafogo de São Paulo atropelou o Botafogo do Rio de Janeiro. Foi 6-0 de caixa. O Atlético Goianiense venceu o Grêmio por 3-0. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Corinthians venceu o Fluminense por 4-0. A Ponte Preta ganhou do Vasco por 2-0. CSA ganhou do Coritiba por 4-1. São Paulo goleou o Vitória por 5-0. E o Flamengo empatou com o Ceará em 1-1. Um resultado bom para o Corinthians, que aumentou a vantagem, né? Se a diferença era de 9 pontos antes, né? Agora a diferença foi maior, né? A diferença para o Corinthians e São Paulo está de 10 pontos cada. Vamos então passar a 16ª rodada. Teremos Chapecoense e Santos, Burley e Botafogo, Fortaleza e Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio contra o Corinthians, Atlético Paranaense contra o Ponte Preta, Fluminense contra o Coritiba, Vasco contra o Vitória, CSA e Ceará, São Paulo e Flamengo. Vice-líder e o terceiro colocado, hein? São Paulo, vice-líder, e Flamengo, terceiro colocado. E o líder contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Corinthians e Grêmio na próxima rodada. Então vamos passar a tabela, né? O Corinthians é líder com 45 pontos, isolado e invicto, tá? O São Paulo vem em segundo com 35 pontos, Flamengo em terceiro com 34 pontos, Atlético Paranaense em quarto com 33 pontos. Aí em quinto temos a Chapecoense com 26 pontos, em sexto CSA com 26 pontos também. Aí em sétimo temos o Fortaleza e o oitavo o Atlético Goianiense, que também tem 24 pontos os dois. Aí em nono temos o Botafogo de São Paulo, em décimo a Ponte Preta, e os dois têm 22 pontos aí. Fechando os 10 primeiros do Brasileirão. Os 10 últimos agora. O Botafogo é o 11º com 18 pontos. O Vitória é o 12º com 17 pontos. O Santos é o 13º com 16 pontos. O Burley tem 15 pontos, é o 14º. Ceará 13 pontos, é o 15º. Fluminense 13 pontos, é o 16º. Vasco da Gama 13 pontos, é o 17º. Coritiba, aí já vem os clubes que estão dentro da zona do rebaixamento. Coritiba 8 pontos, é o 18º. Atlético Mineiro 8 pontos, é o 19º. E o 20º é o Grêmio com 3 pontos apenas. Fechado o Brasileirão aí. Os artilheiros do campeonato: os artilheiros do Campeonato Brasileiro: Guerreiro 15 gols, né? E líder, né? O Neymar 13 gols, Luan 9 gols. Aí esses são os 3 artilheiros do Corinthians, né? Enfim. A próxima rodada é contra o Grêmio, depois Fortaleza, Chapecoense, Atlético Goianiense e o Santos. Aí, perdão, quem que é o Atlético Goianiense é o último, né? Aí vem Santos, aí o Coritiba, enfim. Aí teremos as oitavas da Libertadores, Corinthians e Independiente da Argentina, né? Enfim. Rapaziada, a Copa do Brasil vem aí, hein? Vai ser pegando fogo a Copa do Brasil. Por enquanto não ocorreu a Sul-Americana, né? Enfim. Então, pessoal, fui. Até daqui a pouco com o Amistoso do Brasil e é nóis aí.